A idade. Crocante pra porra. Opa. Olá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas são. Essa aula é direcionada para os alunos do Colégio Alfinísia Freire, a galera do 8º ano, para a gente dar continuidade às aulas que, infelizmente, estão tendo que ser assim, através desses vídeos. Pelo menos vocês olham minha cara bonitinha, às vezes nem tão bonitinha assim, mas fazer o quê? Vocês são obrigados. E ganharam. Então, a aula de hoje vai falar a respeito da pré-Revolução Francesa. Então, aquele período inicial, todos os fatos que ocorreram, alguns fatos pelo menos que ocorreram, para poder chegar até culminar na Revolução, nos motivos da Revolução Francesa. E aí essa aula, especificamente, a gente vai trabalhar até o processo de formação dos Estados Gerais. E aí depois, próxima aula, a gente continua com a parte da Assembleia Constituinte. A formação, a votação, tal, a queda da Bastilha, tudo a gente vai trabalhar na outra aula. Nessa, por enquanto, a gente vai começar lá na página 50. Então, peguem o livro de vocês, capítulo 5, que aí vai começar da seguinte forma. Há cerca de uma década, em 2011, teve início uma sucessão de revoltas populares em países árabes para derrubar governos ditatoriais. Conhecido como Primavera Árabe, esse fenômeno sociopolítico provocou a queda de governantes na Tunísia e no Egito, entre outros, e repercutiu pelo mundo com uma luta dessas populações contra a tirania e a favor da democracia. E o que foi essa Primavera Árabe? Foi esse período de transformações políticas que foram necessárias para que se alcançasse, para que se tentasse modificar um pouco os rumos da política mundial. Esses países, eles eram de língua árabe, no seu geral, eles eram governados por ditadores, ou pelo menos os seus regimes eram regimes um pouco disfarçados de democracia, mas que na verdade ia toda uma ideia sobre autoritarismo, sobre ditadura. A gente conhece muito bem um país que tem se assemelhado um pouco a isso, né? Aquele que a gente até falou na aula passada da República das Bananas. Se vocês se lembram, vocês assistiram a aula, vocês assistiram a aula passada. Assistiu. Tá. Mas enfim. E aí o que é que ocorre? Lá a partir de dezembro de 2010, na Tunísia inicialmente, teve a queda de um ditador chamado Zine Ben Ali. Ben Ali. Pronto. Houve a queda dele na Tunísia. E ali, dali em diante, diversos outros países eles viram que havia necessidade da derrubada dessa ditadura e que era possível, através da revolução, a partir da própria população, das camadas inferiores da população, eles conseguirem fazer a derrubada desses ditadores. E aí, depois da Tunísia, você vai ter Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. Na Tunísia você tem a Revolução de Jasmim. Tem algumas imagens que vão aparecendo por aqui pelo lado. Revolução de Jasmim. No Egito vai ser a Revolução de Lotus, em que eles derrubam o Mubarak. Depois vou deixar um link também na descrição aí para poder falar um pouquinho, que fala um pouquinho sobre essas revoltas, o porquê do nome dessas revoluções também. E aí, enfim. Uma situação semelhante foi vivida no continente europeu em finais do século XVIII a partir da eclosão da Revolução Francesa, que foi durante o período de 1789 a 1799. Foi um processo complexo que se iniciou com a resposta à crise econômica do país e porque grande parte da sociedade da França se mobilizou contra os abusos do governo de Luís XVI. E aí a gente vai explicando o porquê, quais transformações que foram ocorreram, de que forma que essas revoltas aconteceram, de que forma que a população começou a se revoltar para poder tirar o governo de Luís XVI do poder. Né? E a gente vai ter o seguinte, na página 51 tem o seguinte, no decorrer do século XVIII, na Europa, século XVIII,
ocorreram intensas transformações que enfraqueceram o antigo regime. Enquanto na Inglaterra a burguesia vinha fortalecendo seu poder com o fim do absolutismo e a garantia da participação política no parlamento, por meio da Revolução Gloriosa, na França a situação era diferente. Vocês lembram que a gente falou sobre a dinastia dos Stuart, que eles foram derrubados através de revoltas populares também, com a Revolução Gloriosa, culminando, né, dentro da Revolução Gloriosa, e que houve uma intensa participação do parlamento, que eram pessoas que eram um pouco mais ligadas ao povo, né? Então, se os representantes do povo conseguem ter um diálogo melhor entre as camadas mais populares, apesar de que eles representavam muito mais a burguesia, só que a burguesia também estava revoltada contra a nobreza, contra os sacerdotes, contra os monarcas. E aí, essa união, pela união dos seus poderes, eles conseguiram, através desse parlamento, através de uma revolução interna, conseguindo fazer com que se acabasse com a ideia do absolutismo e eles realizassem uma nova forma de poder através do parlamentarismo. E aí você tem que a teoria do direito divino dos reis justificava a existência do Estado absolutista francês, ainda em fins do século XVIII. Concebia-se a sociedade como um todo desigual e que a condição social do indivíduo, exceto dos clérigos, era hereditária, portanto, imutável. E aí o que é que a gente tem lá nessa teoria do direito divino? Ela afirmava em caráter definitivo a autoridade e legitimidade dos monarcas, colocando-os acima de nobres, clérigos protestantes. A teoria surge muito por conta da ascensão protestante, que questiona o poder e presença do catolicismo junto ao poder monárquico. Então, era aquela ideia de que, simplesmente, os reis, era como se colocasse os reis como representantes diretos de Deus na Terra. Então, tudo que eles decidiam era, claro, a partir de uma ligação muito forte com o cristianismo, com o catolicismo principalmente, porque vai ser muito nessa época que há uma discussão bastante grande sobre a influência do protestantismo nessas revoluções. Inclusive o próprio iluminismo ele vai ter um pé ali no protestantismo, que vai começar a questionar esses dogmas católicos e questionar essa tentativa de se obter respostas sempre através de Deus, do que Deus define como certo. Então, o iluminismo ele vai bater de frente com isso, e aí na Revolução Francesa, que vai ser intensamente influenciada pelo iluminismo, vão bater de frente com isso, porque essa teoria do direito divino dos reis, ele parte justamente da ideia de que a religiosidade é quem tomaria conta do poder, o rei é o representante principal de Deus na Terra, então tudo que ele resolve, tudo que ele fala é através do que Deus passa para ele. Lá na República das Bananas, o rei, o presidente, ele acaba falando muito disso, né? Quem colocou ele ali foi Deus, somente Deus que pode tirar ele, tudo que ele resolve através do que Deus pensa. Ele se acha basicamente o enviado de Deus na Terra, quando na verdade ele é só um banana que foi colocado por meio mundo de gente idiota. E a gente tem o quê? Havia 3 ordens sociais. O primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, isto é, camponeses, artesãos, burgueses. Apesar da burguesia ela ter um pouco mais dinheiro do que os camponeses, do que os artesãos, eles faziam parte desse terceiro estado, até porque boa parte da burguesia era feita por comerciantes. É como se o comerciante comprasse lá da mão dos camponeses, comprasse da mão dos artesãos e o burguês no caso, e comprasse para poder revender. Então ele faturava em cima disso. Consequentemente, se a gente conhece bem como é que funciona o sistema capitalista, né? Ainda que os principais capitalistas são aqueles que são os donos dos meios de produção, que têm mais dinheiro, mas a burguesia ela acaba tendo algum dinheiro também através dessas compras e vendas, né? Os comerciantes, os burgueses vão ser grandes comerciantes, que aí vão ganhando cada vez mais poder
mas ainda assim eles fazem parte do terceiro estado, porque eles não conseguem alcançar o mesmo poder que os nobres possuem. E o clero já está num ambiente ainda maior, num local ainda maior dentro dessa escala hierárquica, porque eles são ligados à religiosidade. Então, uma vez ligados à religião, eles estão cada vez mais próximos da monarquia, próximo do rei, próximo de Deus, assim sendo o pensamento deles na época, né? Tá. A economia do país em crise, motivada pelas dívidas do Estado e pela queda na produção agrícola, era outro aspecto que provocava descontentamento. Você vê que se começa a ter uma discussão muito grande a respeito dessa diferença desses três estados, desses três poderes, a hierarquia entre eles, porque basicamente essa parte do povo do terceiro estado é que precisava trabalhar duramente, loucamente, para poder arrecadar dinheiro através dos impostos para poder ser passado para o segundo e para o primeiro estado. Então, o primeiro e o segundo estado pouco trabalhava, mas era quem mais faturava. Quem menos pagava impostos, assim como acontece na República das Bananas, vocês conhecem, eles arrecadam mais impostos lá do terceiro estado, que acaba sendo a base da sociedade, que vai fazer com que a boa parte dessa arrecadação vá manter os benefícios do primeiro e do segundo estado, o primeiro e segundo escalão da sociedade, dessa escala hierárquica da sociedade. E aí vai atingir um período em que essa crise econômica acaba sendo cada vez mais crescente, porque a produção agrícola ela cai devido a dificuldades climáticas mesmo, e o próprio crescimento populacional, fazendo com que a produção ela deixe de ser o suficiente para poder servir de subsistência para toda aquela população. E isso começava a trazer diversos problemas sociais. A população começava a se revoltar com eles porque, com o primeiro, com o segundo estado, com a monarquia, com Luís XVI, porque eles simplesmente estavam produzindo, não estavam tendo benefícios com isso. Depois a produção começa a cair por diversos problemas internos e externos, porque a França também passava por algumas guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, que vai culminar em gastos cada vez mais crescentes e investimentos cada vez menores. Investimentos internos cada vez menores e gastos crescentes, tanto com essas guerras, quanto para poder manter o primeiro e o segundo estado funcionando. Né? E pronto, nesse cenário, diferentes segmentos sociais passaram a contestar a ordem social e política vigentes, aderindo à filosofia iluminista que repercutia na França. Contudo, não havia um projeto único de mudanças em torno do qual todos se unissem. Tem outra coisa aqui que é interessante falar. Vocês lembram que eu cheguei a falar sobre um acordo feito entre Inglaterra e Portugal, chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, em que a Inglaterra vendia tecidos para Portugal e comprava vinho. Só que assim, eles vendiam muito mais tecido do que compravam vinho. Então essa balança comercial ficava completamente desequilibrada, enquanto a importação dos vinhos, você comprar vinho, era muito pouco, a venda de tecido, a necessidade de Portugal ter mais ter tecidos, era muito mais alta. Então, isso acabava gerando um desequilíbrio financeiro, Portugal devendo cada vez mais para a Inglaterra, e a Inglaterra falando, não, tô nem aí, paga o que você está me devendo. Só que isso foi feito também com a França. Além de Portugal, eles fizeram com a França através do Tratado de Éden, que funcionava basicamente da mesma forma. Tecidos, a Inglaterra como um grande centro produtor de tecido, trabalhando bastante com a indústria da tecelagem. Então, eles vendiam tecido, compravam vinho, também gerando esse desequilíbrio, e a França foi se endividando cada vez mais para poder pagar a Inglaterra. E aí você tem lá a queda da produção agrícola, já falei, as guerras, gasto com luxo. A gente vai chegar na parte de títulos nobiliárquicos aqui também, que aí você tem o seguinte: cada segmento tinha interesses específicos.
os nobres, que herdavam sua condição por nascerem em famílias da nobreza, pressionavam o rei a não mais vender ou conceder títulos nobiliárquicos a homens de negócios bem-sucedidos. O que é que isso significa? O que é que são esses títulos nobiliárquicos? Duque, marquês, conde, visconde e barão, nessa ordem. Títulos de nobreza, basicamente, eu acho que aqui tem, relativo à nobreza, aí no glossário. São títulos referentes à nobreza. Então, aqueles grandes comerciantes, aquelas pessoas, aquela burguesia que começava a se destacar com a arrecadação de bastante dinheiro através da compra e venda de vários insumos, eles começavam a ter um diálogo maior com a nobreza, um diálogo maior com a monarquia, caiu alguma coisa, um diálogo maior com a monarquia, começavam a ter um diálogo mais aberto, né, um caminho mais aberto dentro do palácio, dentro do império, e com isso eles começaram a ganhar alguns status sociais. Eles passavam a crescer dentro dessas classes sociais, dessa estratificação das classes sociais na França. E eles ganhavam esses títulos nobiliárquicos. Cada título desse fazia com que eles tivessem determinados privilégios. Que é assim, o rei, a França, era dona de diversas terras lá dentro do país. E aí essas terras pertenciam a quem? À própria França. E eles faziam o que queriam com elas. Geralmente eram terras que não eram utilizadas para nada, inicialmente, né? E aí, com esse título de nobreza, eles pegavam parte dessas terras e simplesmente davam para esses nobres. Por isso, quando a gente fala sobre meritocracia e tal, fala que é uma grande besteira isso. Ainda que algumas pessoas consigam crescer através realmente do mérito próprio, mas muitas vezes, tanto lá na França do século XVIII, quanto aqui na República das Bananas, já no século XXI, a gente consegue ver que essa ideia da meritocracia acaba sendo uma grande balela, porque quem já tem dinheiro, quem já tem alguma coisa, acaba sendo muito mais privilegiado, recebendo muito mais benefício do que quem precisa crescer por mérito próprio. Não é à toa que esses comerciantes, esses grandes comerciantes, esses burgueses que já tinham bastante dinheiro naquela época, quando eles recebiam esses títulos nobiliárquicos, simplesmente eles ganhavam terra junto com isso. Uma terra para poder chamar de sua. E pronto. Ajudavam com essa concessão desses títulos, se ajudava a administrar melhor o reino, né? Porque se você está pegando uma terra que até então você não utilizava, que poderia ser invadida de repente até por outros países, aí você concede para um duque, para um marquês, ele vai ter o poder sobre aquela terra, vai fazer o que ele bem quiser entender e vai fazer parte da administração daquele reino, né? E aí, claro, o que é que eles poderiam fazer com aquilo? O que é que esses duques, marqueses poderiam fazer com aquilo? Essas terras, apesar de deles, eles poderiam fazer o que bem quisessem entendesse. Então eles poderiam criar, por exemplo, um pequeno reino ali dentro, uma vila, pronto. E essa vila era como se fosse uma cidade, um município. Então esses nobres, eles cobravam impostos das pessoas que moravam nesse local que pertencia a ele. Eles cuidavam das fronteiras, recrutavam um exército próprio para poder tomar conta também daquela região. E pronto. E aí, claro, eles simplesmente, aquele pedaço de terra passava a ser dele. Claro, era pago alguns tributos ainda pro rei, mas a arrecadação que ele tinha ali era muito maior. Só que assim, o pessoal do primeiro e do segundo estado começou a se estressar com isso. Porra, como é que você pode chegar e ficar concedendo vários pedaços do reino que pertencem a gente, pertencem à monarquia, vai ficar dando para essa galera que antes fazia parte do terceiro estado. Então está se fazendo um estado paralelo entre o segundo e o terceiro. Tem alguma coisa errada aí.
é melhor isso continuar pertencendo a gente abrir essas vilas por conta própria da gente, ainda que a gente tenha dificuldade de administrá-las sozinhos, mas a gente abre e começa a cobrar das pessoas em cima daquilo. Então, se você repassa essa área para esses novos nobres, ele simplesmente deixa de arrecadar tributo suficiente para poder repassar para a monarquia. E assim, os burgueses reivindicavam o fim dos privilégios do primeiro e segundo estado. Enquanto o primeiro e o segundo reclamava dessa concessão dos títulos nobiliárquicos, que era para algumas pessoas privilegiadas que faziam parte do terceiro estado, o pessoal do primeiro e segundo, o pessoal do terceiro, os burgueses, reclamavam da quantidade de privilégios que o primeiro e o segundo estado mantinham. E os trabalhadores pobres urbanos rebelavam-se contra a escassez e a fome. Os camponeses se revoltavam contra a servidão que ainda lhes era imposta. Então, é como se essa parte mais fraca do terceiro estado, dos camponeses e os trabalhadores pobres urbanos, que é o camponês, campo, trabalhador pobre urbano, cidade, eles se juntavam, se revoltavam contra o primeiro e contra o segundo estado, mas também contra os burgueses que faziam parte do terceiro estado, que, querendo ou não, eles ainda tinham algum tipo de privilégio em cima dessa última parcela da população, digamos assim. A gente tem. Dessa forma, o processo revolucionário francês que sacudiu o país entre 1789 e 1799 teve fases distintas, cada uma relacionada a segmentos sociais específicos e a seus respectivos interesses. Portanto, foi um longo processo marcado por rupturas e tensões entre os diferentes atores sociais. É interessante que a gente fale também que a Revolução Francesa foi considerada como a mãe de todas as revoluções. Por quê? Vai ser a partir da Revolução Francesa que diversos outros países, diversos estados começam a questionar o poder autoritário dos países que eram as suas metrópoles, digamos assim. Então, lá na página 52 a gente tem o seguinte, é a França pré-revolucionária. Na estrutura social hierarquizada francesa, o clero e a nobreza eram nomeados para ocupar cargos na administração pública, estavam isentos de pagamento de impostos e recebiam terra do Estado. Normal. Até hoje é assim. República das Bananas, se vocês forem olhar, assim, o que é que está acontecendo lá na Amazônia? Grandes invasores, grandes latifundiários, eles ocupam determinados espaços e eles estão sendo beneficiados lá por gente dos governos da República das Bananas, claro. E eles invadem lá, que é terra pública, terra pertencente ao Estado, mas eles estão dizendo, opa, invadi aqui, mas não tem ninguém, agora é meu. E aí o que é que eles estão fazendo? Aceitam. Mas isso na República das Bananas, que é um país fictício, que não existe. Tá? Fiquem sabendo disso. O terceiro estado, por sua vez, sustentava o país, lá era igual como cá, com os impostos pagos ao governo e com o trabalho na agricultura, no artesanato, na manufatura e no comércio. Ou seja, quem botava a mão na massa era como se a gente fosse comparar com o mundo hoje, assim como era naquela época, hoje é assim. A base da sociedade, aquela galera mais pobre, aquela galera que está pegando busão todo dia para poder ir trabalhar, para limpar uma casa, para poder varrer uma rua, para poder de manhã cedo tá lá na padaria fazendo pãozinho quentinho para que você compre e vá comer e tal. Essa é a galera que está trabalhando, dando duro, pagando os impostos obrigatoriamente em dia. Enquanto que quando a gente fala em sonegação fiscal, por exemplo, quem deixa de pagar imposto geralmente é gente rica. Então, isso acontecia muito naquela época, como acontece muito hoje em dia ainda. O Estado tinha crescentes gastos com a administração pública, isso existe bem hoje também, com as guerras nas quais a França se envolvia com luxuoso estilo... Com as guerras nas quais a França se envolvia e com o luxuoso estilo de vida da família real do primeiro e segundo estados. Isso a gente já estava falando antes. Embora endividado, o governo não se dispunha a cortar a despesa. Olha só.
bem parecido com o que acontece hoje na República das Bananas, né? Em que, ao invés de você começar a cobrar mais impostos ou cortar os altos salários, por exemplo, da, lá dentro da administração pública, aquela galera do judiciário, aquela galera do governo, ministro, presidente, deputada, tal, que ganha seus 30, 40, 50, 60 mil reais por mês, ao invés de cortar lá no topo, o que eles fazem é uma reforma que tira ainda mais da população mais pobre. Então, o governo não se dispõe a cortar despesa. Ao invés disso, aumentava os impostos, gerando descontentamento popular, porque esse aumento de impostos pegava justamente a galera que era mais desfavorecida, menos favorecida dentro do terceiro estado. A situação social era agravada pela baixa produtividade agrícola, os problemas das intempéries, pouca chuva quando deveria chover, muita chuva quando deveria estiar, que acarretou altas sucessivas no custo de vida. A situação tornava-se dramática para os mais pobres, cujo risco de passar fome era constante. Em Paris, o preço do pão equivalia praticamente a um dia de trabalho. Protestos e agitações sociais contra a carestia eram comuns e eram liderados sobretudo por mulheres do povo. Olha que interessante isso. Quando a gente for tratar mais dentro da Revolução em si, a gente vai falar um pouco mais abertamente sobre o papel da mulher dentro da Revolução Francesa. Tá? Mas é importante saber que a participação, a presença das mulheres dentro da Revolução foi extremamente importante. Nesse quadro de Eugène Delacroix, Eugênio, tá? Falando que a liberdade guiando o povo. Era, na própria imagem, vocês conseguem ver, e até tem uma fala interessante do Jules Michelet, que diz que é um historiador francês, que ele dizia que os homens tomaram a Bastilha, quando da queda da Bastilha. Tomaram a Bastilha, as mulheres tomaram o rei. Era tipo, dentro da Revolução, as mulheres tomaram a frente disso. As mulheres e as crianças disseram, sinceramente, pra mim chega, corta o pinto. Não, corta a cabeça dele também. Enfim, elas tomaram a frente, falaram, se essa cambada de homem frouxo não tá conseguindo resolver essa zorra, vamos nós tomar a frente dessa porra, vamos quebrar esses cabra tudo na porrada. Foi o que elas fizeram, tá? Mas a gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais depois, mas eu vou deixar o link na descrição lá embaixo, falando um pouquinho mais sobre isso, e depois quando a gente for trabalhar na outra aula sobre a Assembleia Constituinte e tal, sobre isso vai ter uma discussão mais bacana, mas se aprofundando sobre isso. E, para finalizar, dentro dos estados gerais, a gente tem o seguinte. A fim de solucionar a crise econômica e social, o rei Luís XVI nomeou sucessivos ministros que propuseram que o primeiro e o segundo estados passassem a pagar impostos. Olha só. Os ministros, eles começavam a dizer, a cloroquina não faz efeito. É preciso pagar mais impostos. Essa cambada de gente privilegiada, que ganha muito, precisa mexer um pouquinho no bolso deles também. Só que aí, o que acontecia? Os clérigos e os nobres, que faziam parte desse primeiro e segundo estado, eles começaram a se sentir prejudicados com essas ideias que os ministros estavam dando. E aí, pressionaram o rei para que demitisse esses ministros. Imagine só, você nomeia um ministro e ele começa a falar, lá na República das Bananas, por exemplo. Digamos que, hipoteticamente, esteja acontecendo uma pandemia e aí um dos ministros chega e fala, determinado remédio não é bom para poder cuidar desse povo. É preciso a gente fazer um isolamento social, né? Para que as pessoas não saiam à rua, tal. A gente vai ter uma perda financeira grande, mas é a melhor forma de conter conter que essa epidemia se alastre. Só que o pessoal do primeiro e segundo estado se sentindo prejudicado, eles falam, peraí. Se você fizer isso, a gente vai deixar de arrecadar muito. E assim, a gente não pode deixar de ganhar dinheiro.
Os pobres que se lasquem, vão morrer tudo, vão. Mas a gente não pode deixar nosso dinheiro, de ganhar nosso dinheiro aqui não. Então, ou você demite esse ministro e começa a colocar aquilo que a gente acha certo, ou então vai todo mundo cair no piau. E aí, o Luís XVI, o que é que faz? Demite o ministro. Esse babaca absolutista, achando que manda na zorra toda. Quer dizer, na verdade ele manda, né? Mas, ao invés de tomar consciência de que é preciso cortar daquelas camadas mais privilegiadas, ele sofre muito, sofre pressão por parte de quem ele deveria cortar, e através dessa pressão ele simplesmente fala assim, então tem que ver isso daí, tá ok? Vamos manter como tá. Então, o povo lá embaixo do terceiro estado que se lasque. O problema da dívida pública permanecia sem solução e desgastava a imagem do governo. Diante desse impasse, em maio de 1789, Luís XVI convocou os Estados Gerais, assembleia formada por representantes dos 3 estados. Sua função era apresentar propostas ao monarca, a quem cabia aceitá-las ou rejeitá-las, né? Essa convocação dos Estados Gerais, ela não ocorria desde o ano de 1614. Imagine só, é um dispositivo que existe dentro da lei, que você ficou de 1614 até 1789 sem utilizá-la. Quanto é que dá isso? Eu não sou bom em matemática não, mas vamos lá. 1789 menos 1614 vai 50, 175 anos. Foram 175 anos sem utilizar esse dispositivo de convocação dos Estados Gerais, sem chamar os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, e falar assim, gente, vamos sentar para conversar, porque precisa resolver isso aí, tem que ver isso daí, tá ok? E aí, havia uma necessidade de uma ampla reforma fiscal que atingia os interesses do clero e da nobreza, que passariam a pagar os impostos que eram válidos a toda a população. A gente já tinha falado isso, inclusive, lá quando eu estava explicando sobre o iluminismo, em que você que tem um carrinho do ano, você comprou seu carro lá em 2010, há 10 anos atrás, e até hoje você paga IPVA, que é o imposto sobre os veículos automotivos, automotores e tal, mas a galera que tem muito dinheiro, que tem um helicóptero na garagem de casa, que tem uma lancha lá na casa de praia e tal, eles não pagam imposto sobre esses veículos, que também são veículos automotores, né? Eles não pagam o mesmo imposto, não pagam imposto nenhum. Ou seja, é como se hoje, na República das Bananas, você quisesse chegar, um político quisesse chegar e falar assim, não, vamos cobrar imposto dessa galera que tem helicóptero, que tem jatinho, que tem lancha em casa, com aquelas casas que custam 3 milhões de dólares. Só que aí eles falaram assim, meu irmão, tire do povo pobre, mas não tire da gente, tá? Enfim, a aristocracia francesa não aceita. Os endinheirados franceses não vão aceitar isso. E aí a pretensão do rei era fazer uma reforma fiscal sem que abalasse os interesses do clericato, do clero, que fazia parte do primeiro estado, e da nobreza, que fazia parte do segundo estado. E aí quem acabaria pagando o pato era justamente o terceiro estado, né? Que era formado por esses trabalhadores burgueses. O que foi preciso fazer? Com a divisão dos Estados Gerais, a responsabilidade de encontrar saída para a crise foi uma estratégia do rei Luís XVI para ampliar sua popularidade. A convocação desses Estados Gerais foi para poder tentar trazer um pouco mais de, dentro do ambiente político, um pouco mais uma ideia de que existia um diálogo entre os 3 estados para poder resolver a situação da crise política, da crise financeira que se alastrava durante a França naquele período. Então,
se chamou esse povo todo, falando assim, não, vamos reunir aqui para tentar resolver isso em conjunto. Só que aí tem um grande problema. Apesar da Assembleia ela ser formada por, eles tinham o quê? Mais de 1.000 pessoas. Ela era formada da seguinte forma, ela era formada assim. O primeiro estado tinha 291 representantes. O segundo estado, 270. Isso totalizava 561 pessoas. O terceiro estado tinha 578 representantes, ou seja, 17 pessoas a mais, né? 578 para o terceiro estado, 561 para o primeiro e segundo estado somados. O processo eleitoral, claro, para poder formar esses representantes desses estados, era feito a partir de duas fases, que na primeira toda a população votava em uma série de representantes políticos, e aí, posteriormente esses representantes eles votavam em alguns representantes que eram definitivos. Mas o que é que vai ser importante aí é o seguinte, essa ideia de existir mais gente, mais representantes no terceiro estado do que no primeiro e segundo estado somados, basicamente de nada valia. Por que não valia zorra nenhuma? Porque o voto não era através da quantidade de pessoas. Não era, tipo, se 578 pessoas votassem pelo impeachment lá do representante da República das Bananas e os 561, somados o primeiro e o segundo estado, votassem pela continuidade dele no poder, quem levaria não era a maioria, não eram os 578, mas sim o 561, porque não se contava o total de votos pela quantidade de pessoas existentes, mas sim cada estado tinha direito a um voto. Se no primeiro estado eles votassem pelo sim, se o segundo estado votasse pelo sim e o terceiro estado, por mais que fosse a maioria, votasse pelo não, quem ganhava era o primeiro e o segundo estado, porque eles representavam não a maioria dos representantes, mas a maioria dos estados. Eram 3. Era o primeiro e o segundo, contra o terceiro estado. Basicamente era assim que acabava funcionando. Então, que aqui no livro diz, essa situação numérica de pouco valia, pois a proposta apresentada ao monarca seria definida pelo voto por estado e não pelo voto de cada deputado. Assim, independentemente da quantidade de representantes na Assembleia, cada estado teria direito a um voto. Essa situação, claro, vai acabar beneficiando o clero e a nobreza, que defendiam um interesse semelhante, que era manter os privilégios dentro desses dois estados e socar a bomba lá, botar a granada no bolso, como o ministro da Economia outro dia desse falou, assim, dos servidores públicos, colocar a granada no bolso, em cima, dentro do bolso, na verdade, dessa galera que fazia parte do terceiro estado, que era grande parte da população. Então, o pobre se leando cada vez mais, enquanto os ricos eles continuavam lá. Oh, que beleza, que alegria, que tranquilidade. Enfim, a gente vai continuar na próxima aula falando sobre já a Assembleia Constituinte lá na página 54. Eu vou deixar algumas atividades, algumas coisas para vocês fazerem. Entendeu? É isso aí. Valeu, galera.